Eu nunca imaginei que minha vida viraria de cabeça para baixo do jeito que virou. Meu nome é Marina. Tenho 32 anos. E até alguns meses atrás eu acreditava ter um casamento sólido, construído em 7 anos de relacionamento. Rodrigo, meu marido, sempre foi um homem charmoso, daqueles que sabem exatamente o que falar para conquistar qualquer pessoa. Foi assim que me conquistou na faculdade, com aquele sorriso de canto de boca e aquela confiança que beirava a arrogância, mas que na época eu achava atraente. Nos primeiros anos de casamento, tudo parecia perfeito. Dividíamos as contas, dividíamos as tarefas de casa, e eu realmente acreditava que tínhamos uma parceria verdadeira. Rodrigo trabalhava como vendedor em uma loja de eletrônicos, e eu era analista financeira em uma empresa de médio porte. Não éramos ricos, mas vivíamos confortavelmente, pagávamos as contas em dia, e ainda sobrava para pequenos luxos ocasionais. A mudança começou há cerca de 8 meses, quando recebi a notícia que eu tanto esperava: minha promoção para gerente financeira. Eu tinha trabalhado arduamente por aquilo, ficado até tarde no escritório inúmeras vezes, feito cursos de especialização aos finais de semana, estudado até meus olhos arderem. Quando meu chefe me chamou em sua sala e me deu a notícia, eu quase chorei de alegria. Meu salário praticamente dobraria, e eu finalmente seria reconhecida por todo o meu esforço. Lembro perfeitamente de como contei para Rodrigo. Cheguei em casa com uma garrafa de vinho, aquele que a gente só comprava em ocasiões especiais, e preparei um jantar caprichado. Quando ele chegou do trabalho, eu estava radiante, ansiosa para compartilhar aquela conquista com a pessoa que eu mais amava no mundo. Amor, eu tenho uma notícia incrível para te dar, eu disse, mal conseguindo conter a empolgação. Rodrigo sentou-se à mesa, olhando para o jantar elaborado com uma expressão que eu não consegui decifrar na época. O que está acontecendo? Ele perguntou, com um tom que deveria ter me alertado, mas eu estava ocupada demais com minha felicidade para perceber. Eu fui promovida. Vou ser a nova gerente financeira da empresa, eu exclamei, servindo o vinho em nossas taças. Houve um silêncio. Um silêncio longo e pesado que me fez finalmente olhar para ele com atenção. Rodrigo pegou a taça de vinho, deu um gole longo e então forçou um sorriso que não chegou aos seus olhos. Que bom, Marina. Parabéns, ele disse. Mas havia algo em sua voz que me deixou desconfortável. Você não está feliz? Eu perguntei, sentindo minha empolgação começar a murchar como um balão furado. Claro que estou. É só que é muita responsabilidade, não é? Você vai ter que trabalhar ainda mais, ficar mais tempo fora de casa. Ele respondeu, desviando o olhar. Naquele momento, eu interpretei sua reação como preocupação comigo, com meu bem-estar. Eu era ingênua o suficiente para acreditar que ele estava com medo de que eu ficasse sobrecarregada. Mas olhando para trás agora, percebo que era outra coisa. Era o ego dele sendo ferido. Era o início de uma transformação que eu não estava preparada para enfrentar. Nas semanas seguintes à minha promoção, comecei a notar mudanças sutis no comportamento de Rodrigo. Ele chegava mais tarde em casa, sempre com desculpas sobre ter parado para tomar uma cerveja com os amigos do trabalho. Começou a fazer comentários ácidos sobre meu novo cargo, disfarçados de piadas. Olha só, a senhora gerente chegou, ele dizia quando eu entrava em casa e ria como se fosse engraçado. Ou então, cuidado pessoal, a chefe está em casa, melhor todo mundo andar na linha. No início eu ria junto, pensando que eram brincadeiras inofensivas. Mas com o tempo, aquelas farpas começaram a doer. Havia um tom de ressentimento em sua voz que eu não conseguia mais ignorar. Foi então que, 2 meses após minha promoção, Rodrigo chegou em casa uma tarde com uma notícia que me deixou atordoada. Pedi demissão hoje, ele anunciou casualmente, jogando-se no sofá e pegando o controle remoto da TV. Eu estava na cozinha preparando o café e quase deixei a xícara cair das minhas mãos. Você fez o quê? Perguntei, virando-me para encará-lo. Pedi demissão. Não aguento mais aquele lugar. O gerente é um idiota. Os clientes são insuportáveis. E o salário é uma piada, ele disse, sem tirar os olhos da televisão. Respirei fundo, tentando processar aquela informação. Mas, Rodrigo, você já tem outro emprego alinhado? Você conversou comigo sobre isso antes de tomar essa decisão? Ele finalmente olhou para mim e havia algo de desafiador em seu olhar. Não preciso de autorização para pedir demissão, Marina. E não tenho outro emprego alinhado. Vou tirar um tempo para mim, procurar algo melhor. Afinal, e aqui ele fez uma pausa carregada de significado. Agora você está ganhando bem, não está? Podemos nos dar ao luxo de eu ser mais seletivo. Eu fiquei sem palavras.
Claro que meu novo salário era bom, e claro que poderíamos sobreviver um tempo com apenas minha renda, mas a forma como ele estava colocando aquilo, como se fosse um direito dele, como se minha promoção fosse uma desculpa para ele se acomodar, me deixou profundamente incomodada. Quanto tempo você pretende ficar sem trabalhar? Eu perguntei, tentando manter a voz calma. Ele deu de ombros. Não sei. 1 mês? 2 meses? O tempo que for necessário para encontrar algo realmente bom. Por quê? Você está preocupada com dinheiro? Pensei que agora você fosse a grande provedora da família. Havia sarcasmo puro em suas palavras. E pela primeira vez em nosso casamento, eu senti uma pontada de raiva verdadeira em relação a ele. Mas engoli aquele sentimento, como uma boa esposa deveria fazer. Ou pelo menos era o que eu pensava na época. Não é sobre dinheiro, Rodrigo. É sobre responsabilidade, sobre parceria. Mas tudo bem, se você precisa de um tempo, eu entendo. Mas espero que você realmente procure emprego. Que você seja ativo nessa busca. Ele sorriu, aquele sorriso que um dia eu achei charmoso, mas que agora me pareceu apenas arrogante. Claro, querida, pode deixar comigo. As semanas se transformaram em meses. E Rodrigo não mostrou nenhum sinal real de estar procurando emprego. Todas as manhãs, enquanto eu me arrumava para ir trabalhar, ele permanecia na cama até tarde. Quando eu chegava em casa à noite, exausta depois de um dia intenso de reuniões e decisões importantes, ele estava no sofá, assistindo TV ou jogando videogame. Como foi a busca por emprego hoje? Eu perguntava, tentando não soar acusatória. Mandei alguns currículos. O mercado está difícil, você sabe. Era sempre a resposta dele, dita com um tom de voz que deixava claro que ele não queria discutir o assunto. Mas o pior de tudo era que ele não apenas não procurava emprego, como também não ajudava em nada em casa. Eu chegava cansada do trabalho e encontrava a pia cheia de louça, roupas espalhadas pelo chão do quarto, a casa uma bagunça completa. Quando eu sugeria, da forma mais gentil possível, que ele poderia ajudar com as tarefas domésticas, já que estava em casa o dia todo, ele respondia com indignação. Eu não sou empregado doméstico, Marina. Estou apenas passando por um momento de transição na minha carreira. A gota d'água, o momento em que tudo mudou irreversivelmente, aconteceu há exatamente 3 meses. Era um sábado à tarde, e precisávamos fazer compras no supermercado. Eu tinha acabado de sair de uma semana particularmente estressante no trabalho, com uma auditoria interna que me manteve no escritório até tarde todos os dias. Estava cansada, exausta na verdade, mas ainda assim precisávamos de comida em casa. No supermercado, enquanto eu empurrava o carrinho pelos corredores, Rodrigo andava ao meu lado olhando o celular, completamente alheio ao que estávamos fazendo ali. Eu ia pegando os itens da lista que eu mesma tinha preparado, calculando mentalmente quanto íamos gastar, priorizando os produtos mais em conta porque, afinal, estávamos vivendo com apenas uma renda. Quando chegamos ao caixa, a fila estava enorme. Facilmente 40 pessoas esperando para serem atendidas. Eu estava cansada. Meus pés doíam. E tudo o que eu queria era pagar as compras e ir para casa. Foi quando Rodrigo, ainda olhando para o celular, disse algo que me fez sentir como se tivesse levado um soco no estômago. Marina, você está demorando demais. Poderia ser mais eficiente com as compras? Eu respirei fundo, contando mentalmente até 10. Rodrigo, eu fiz as compras sozinha enquanto você ficava no celular. Como eu poderia ter sido mais rápida? Foi então que ele olhou para mim e havia algo frio em seus olhos, algo que eu nunca tinha visto antes. E então, em voz alta o suficiente para que várias pessoas na fila ouvissem, ele disse: "O homem lidera, a mulher serve. Pare de reclamar comigo." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu senti meu rosto esquentar, senti os olhares de todas aquelas pessoas se voltando para nós. Algumas mulheres na fila me olhavam com compaixão, outras com choque. Um homem mais velho balançou a cabeça em desaprovação, mas não sei se era direcionado a mim ou a Rodrigo. Eu fiquei paralisada, incapaz de reagir, de dizer qualquer coisa. Minha garganta se fechou e lágrimas de humilhação queimaram meus olhos, mas eu me recusei a deixá-las cair ali, na frente de todas aquelas pessoas. Rodrigo simplesmente voltou a olhar para o celular, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de me humilhar publicamente da forma mais cruel possível. O resto das compras foi um borrão. Eu paguei, empacotei tudo sozinha enquanto Rodrigo continuava distraído com o celular, e caminhamos até o carro em completo silêncio. Durante todo o trajeto de volta para casa, eu não disse uma palavra. Minha mente estava turbilhonada, processando não apenas aquela humilhação pública, mas todos os meses anteriores de comportamento passivo-agressivo, de falta de respeito, de comodismo.
Quando chegamos em casa, Rodrigo foi direto para a sala, ligou a TV e se jogou no sofá, como se fosse apenas mais um dia normal. Eu guardei as compras mecanicamente, cada movimento automático enquanto minha mente trabalhava em overdrive. Foi naquela noite, deitada na cama ao lado de um homem que roncava tranquilamente como se não tivesse acabado de destruir qualquer resquício de respeito que eu tinha por ele, que tomei uma decisão. Eu não iria mais tolerar aquilo. Eu não iria mais ser a esposa submissa que aceitava ser humilhada e desrespeitada. Mas também não seria precipitada. Eu precisava de provas concretas do que eu já suspeitava há algum tempo. Porque, veja bem, eu não era idiota. Todas aquelas saídas tardias, todas aquelas mensagens de texto que ele lia sorrindo e depois apagava rapidamente quando percebia que eu estava olhando. Aqueles telefonemas que ele atendia saindo do cômodo onde eu estava. Eu sabia que havia algo mais. Eu apenas não tinha certeza do quê. Ou de quem. Na segunda-feira seguinte, quando Rodrigo saiu de casa dizendo que ia encontrar um amigo para tomar uma cerveja, eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Peguei o tablet dele que ele tinha deixado em casa. Meu coração batia acelerado enquanto eu tentava adivinhar a senha. Tentei nossa data de aniversário de casamento. Não era. Tentei a data de nascimento dele. Também não. Então tentei a data de nascimento da mãe dele. E bingo, desbloqueou. Minha mão tremia enquanto eu abria o aplicativo de mensagens. No início, não havia nada demais. Conversas com amigos sobre futebol, sobre jogos, coisas banais. Mas então, eu vi um nome que fez meu sangue gelar. Júlia. E tinha um emoji de coração ao lado do nome. Abri a conversa, e o que vi ali me fez sentir como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Mensagens que datavam de meses atrás, desde pouco depois de eu ter sido promovida. Mensagens explícitas, fotos íntimas, conversas sobre encontros em motéis. E o pior de tudo, mensagens onde ele falava sobre mim. Minha mulher está tão ocupada sendo a grande gerente que nem percebe nada, ele tinha escrito. Ela pensa que estou procurando emprego, mas por que eu procuraria? Ela ganha bem agora e eu tenho tempo livre para ficar com você, dizia outra mensagem. E então vi algo que me deixou absolutamente furiosa. Uma foto que Júlia tinha enviado, usando um dos meus perfumes. Era um perfume caro, que eu tinha ganhado de presente da empresa no Natal passado. Um frasco de perfume importado que custava mais de R$1.000. Adorei o presente, amor. Você tem um gosto excelente, ela tinha escrito. Só o melhor para você, meu amor. Ainda bem que ela nem percebeu que sumiu, ele tinha respondido. Eu literalmente vi tudo vermelho. Não apenas ele estava me traindo, não apenas ele estava vivendo às minhas custas enquanto eu trabalhava feito louca para sustentar nossa casa, mas ele estava dando meus pertences, coisas que eram minhas, para a amante dele. E ainda tinha a audácia de zombar de mim, de rir da minha cara. Fiquei acordada a noite inteira, o tablet ainda nas minhas mãos, lendo e relendo aquelas mensagens até que cada palavra estivesse gravada na minha memória. Cada mensagem era uma facada, mas ao mesmo tempo, cada uma delas alimentava algo que estava crescendo dentro de mim. Não era tristeza, não era desespero. Era raiva. Uma raiva fria, calculada, que pedia vingança. Quando Rodrigo chegou em casa naquela madrugada, por volta das 3 da manhã, cheirando a perfume barato e com os lábios inchados de tanto beijar, eu estava deitada na cama fingindo dormir. Ele entrou no quarto cambaleante, claramente bêbado, e se jogou na cama sem ao menos tomar banho. Minutos depois, já estava roncando. Eu abri os olhos na escuridão e olhei para aquele homem deitado ao meu lado. Como eu não tinha percebido antes? Todos os sinais estavam ali, gritando para mim, mas eu estava tão focada no meu trabalho, tão orgulhosa da minha promoção, tão ocupada tentando manter nossa vida funcionando sozinha, que não vi o que estava bem debaixo do meu nariz. Mas agora eu via. E agora eu ia agir. Nos dias seguintes, continuei minha investigação. Instalei um aplicativo de rastreamento no celular dele quando ele estava no chuveiro. Verifiquei nossos extratos bancários e descobri que ele estava usando o cartão de crédito adicional que eu tinha dado a ele para fazer compras para a Júlia. Perfumes, roupas, jantares em restaurantes caros. Tudo na minha conta. Tudo com o meu dinheiro. Descobri também quem era a Júlia. Ela trabalhava em uma loja de roupas no shopping. Tinha 23 anos. 9 anos mais nova que eu. E pelo que pude ver nas suas redes sociais, não era lá muito inteligente. Postava fotos sensuais o tempo todo, frases de efeito sobre merecimento e abundance mindset. E fazia questão de exibir cada presente caro que ganhava. Incluindo, eu notei com amargura, o meu perfume.
Foi então que comecei a traçar meu plano. Eu poderia simplesmente confrontá-lo, pedir o divórcio, dividir tudo ao meio e seguir com minha vida. Mas onde estava a justiça nisso? Ele me humilhou publicamente, viveu às minhas custas durante meses, me traiu descaradamente e ainda roubou meus pertences para dar para a amante. Um divórcio simples não seria suficiente. Eu queria que ele sentisse pelo menos uma fração da dor e humilhação que eu senti. A ideia veio para mim numa manhã de terça-feira, enquanto eu tomava café antes de ir trabalhar. Rodrigo ainda dormia, como sempre, e eu estava olhando para meu criado mudo, onde guardava minha coleção de perfumes. Eu sempre fui apaixonada por perfumes, e ao longo dos anos tinha colecionado vários frascos de marcas diferentes. Alguns eram presentes. Outros eu tinha comprado com meu próprio dinheiro em viagens ou em ocasiões especiais. Foi quando me lembrei de uma conversa que tive anos atrás com uma colega de trabalho, Patrícia, que era farmacêutica antes de mudar de carreira. Estávamos almoçando e... não me lembro exatamente como chegamos nesse assunto, mas ela começou a falar sobre substâncias que causavam reações alérgicas severas. Ela mencionou algo sobre como certas plantas e substâncias, quando em contato com a pele, podiam causar erupções terríveis, coceira insuportável e até bolhas. Na época foi apenas uma conversa casual, algo que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Mas agora, olhando para meus perfumes, aquela conversa voltou à minha mente com uma clareza cristalina. Passei os próximos dias pesquisando discretamente. Aprendi sobre urushiol, a substância oleosa encontrada na era venenosa e em outras plantas similares que causa dermatite de contato severa. Aprendi que essa substância é incrivelmente potente e que até mesmo quantidades minúsculas podem causar reações intensas. Aprendi também que ela pode ser extraída e mantém suas propriedades por muito tempo. Mas onde eu conseguiria algo assim? Não era como se eu pudesse simplesmente comprar em uma farmácia. Foi então que me lembrei de um cliente da empresa onde trabalho, um botânico que dirigia um centro de pesquisas. Nós tínhamos nos encontrado várias vezes em reuniões sobre o financiamento de um de seus projetos, e ele sempre foi muito simpático e aberto a conversas. Marquei um almoço com ele sob o pretexto de discutir os próximos passos do financiamento. Durante a conversa, de forma casual, mencionei que estava fazendo uma pesquisa pessoal sobre plantas tóxicas para um projeto de conscientização sobre segurança em jardins domésticos. Era uma mentira elaborada, mas eu a havia ensaiado tanto que soou completamente natural. Ah, sim, é um tópico importante, ele disse, animado. Muitas pessoas não percebem que tem plantas perigosas em seus quintais. A era venenosa, por exemplo, é extremamente comum e causa reações severas. Exatamente, eu disse, inclinando-me ligeiramente para a frente como se estivesse completamente absorta no assunto. Eu estava lendo sobre o urushiol. Deve ser uma substância fascinante do ponto de vista químico. Ele passou os próximos 20 minutos me explicando em detalhes técnicos sobre a substância, como ela funcionava, como era extraída para fins de pesquisa. Eu absorvi cada palavra, fazendo perguntas inteligentes nos momentos certos, anotando informações em meu caderno. No final do almoço, como se fosse uma reflexão tardia, eu disse: seria possível ver uma amostra? Apenas por curiosidade acadêmica, é claro. Eu acho que entender visualmente essas substâncias ajudaria muito no projeto de conscientização. Ele hesitou por apenas um momento, mas meu histórico profissional impecável e a natureza aparentemente inocente do meu pedido o convenceram. Bem, eu suponho que uma pequena amostra para fins educacionais não seria problema, mas você precisa ter muito cuidado mesmo. 2 dias depois, eu tinha em mãos um pequeno frasco com um líquido oleoso levemente amarelado. As instruções eram claras. Usar sempre luvas ao manusear, manter longe de membranas mucosas e até mesmo a menor quantidade em contato com a pele causaria uma reação severa que duraria semanas. Perfeito. Agora eu precisava decidir qual perfume usar. Não podia ser um dos meus favoritos, isso seria desperdício. Mas também precisava ser algo que Rodrigo achasse que valia a pena dar para Júlia. Algo que o faria parecer um namorado generoso e atencioso. Meus olhos pousaram em um frasco de perfume que eu tinha ganhado de uma tia distante no Natal passado. Era de uma marca razoavelmente conhecida. Não era barato, mas também não era o mais caro da minha coleção. Eu tinha usado apenas uma vez e não gostei muito da fragrância, então ele estava praticamente cheio. Era perfeito. Na noite seguinte, quando Rodrigo saiu novamente para um de seus encontros com amigos, eu peguei o frasco de perfume e o levei para a cozinha. Vesti luvas de látex, aquelas que eu usava para limpar o banheiro, e trabalhei com cuidado meticuloso. Primeiro,
Abri o frasco de perfume e despejei cerca de 1/3 do conteúdo na pia, deixando a água correr para diluir completamente. Então, com mãos firmes apesar do meu coração acelerado, peguei o pequeno frasco de urushiol. Usando um conta-gotas que eu tinha comprado especificamente para isso, adicionei apenas algumas gotas ao perfume. O líquido oleoso se misturou facilmente com o álcool do perfume, tornando-se completamente imperceptível. Fechei o frasco, agitei suavemente para misturar bem e coloquei-o de volta no criado mudo, mas desta vez em uma posição mais proeminente, onde Rodrigo definitivamente o notaria. Então tirei as luvas com cuidado, colocando-as em um saco plástico que depois joguei no lixo fora de casa, e lavei minhas mãos 3 vezes com água quente e sabão. Pronto. A armadilha estava armada. Agora era apenas questão de tempo. Não demorou muito. 2 dias depois, num sábado à tarde, eu estava no quarto dobrando roupas quando vi Rodrigo entrar. Ele olhou ao redor furtivamente, como sempre fazia quando estava prestes a fazer algo que eu não deveria saber. E então seus olhos pousaram no perfume que eu tinha estrategicamente posicionado. Meu coração começou a bater mais rápido, mas mantive meu rosto neutro, fingindo estar completamente absorta na tarefa de dobrar as roupas. Pelo canto do olho, vi quando ele pegou o frasco, examinou o rótulo e então sorriu para si mesmo, antes de colocá-lo no bolso da calça. "Vou sair um pouco", ele anunciou, já caminhando em direção à porta. "Tudo bem", eu respondi com desinteresse, sem nem mesmo olhar para ele. "Até mais tarde." Assim que ouvi a porta da frente fechar e o som do carro dele saindo da garagem, eu larguei as roupas e me sentei na cama, minha respiração acelerada. Eu tinha realmente feito aquilo. Não havia mais volta. O perfume envenenado estava agora nas mãos de Rodrigo, e em poucas horas, talvez menos, estaria nas mãos de Júlia. Os próximos dias foram uma tortura de antecipação. Eu continuei minha rotina normal, indo trabalhar, voltando para casa, cozinhando, limpando, fingindo que tudo estava bem. Rodrigo continuou sua rotina também, saindo várias vezes sob desculpas esfarrapadas, voltando tarde, tratando-me com aquela mistura de condescendência e indiferença que tinha se tornado sua marca registrada. Mas eu sabia que era questão de tempo. A dermatite de contato causada por urushiol não aparece imediatamente. Leva de 12 a 72 horas para os primeiros sintomas aparecerem. E quando aparecem, começam como uma leve coceira, uma vermelhidão sutil, mas rapidamente progridem para algo muito, muito pior. No 3º dia após Rodrigo pegar o perfume, eu estava no trabalho quando meu celular tocou. Era ele. Considerei não atender por um momento, deixá-lo sofrer um pouco mais, mas a curiosidade foi maior. "Alô?" A voz do outro lado da linha estava irreconhecível. Rodrigo estava claramente em pânico, suas palavras saindo atropeladas e desesperadas. "Marina! Marina, você precisa vir para casa agora! É uma emergência! Por favor! Eu preciso da sua ajuda!" Eu mantive minha voz calma, quase indiferente. "O que aconteceu, Rodrigo? Estou no meio de uma reunião importante. É a Júlia! Ela está terrível! Coberta de erupções, a pele dela está toda inchada e com bolhas. Ela está com dor, muita dor. Eu não sei o que fazer." Júlia. Então ele nem mesmo tentou esconder o nome dela. Tão desesperado estava. Eu senti uma onda de satisfação percorrer meu corpo. "Júlia? Quem é Júlia?" Eu perguntei, fingindo confusão. Olha, não importa agora. Ela está aqui em casa. Ela precisa de ajuda. Acho que é uma reação alérgica a algo." Ele tinha levado a amante para a nossa casa. Para a minha casa. A audácia daquele homem não tinha limites. "Rodrigo, se essa pessoa está tendo uma reação alérgica severa, você deveria chamar uma ambulância, não me ligar", eu disse, minha voz ainda calmamente controlada. "Eu já chamei, mas eles vão demorar e ela está perguntando por você. Ela acha que pode ter sido o perfume que eu dei para ela." Bingo. Eu quase sorri, mas me contive. "Que perfume?" perguntei. "Um perfume seu. Eu peguei um dos seus perfumes e dei para ela." "Mas era só um perfume, como pode ter causado isso?" A forma como ele admitiu tão facilmente roubar meu perfume, como se isso fosse a menor das preocupações no momento, teria sido cômica se não fosse tão patética. "Você roubou meu perfume para dar para sua amante, e agora está me ligando pedindo ajuda porque ela está tendo uma reação alérgica?" eu disse, e pela primeira vez deixei um pouco de emoção entrar na minha voz. Raiva. Indignação. "Marina, por favor, não é hora para isso. Você pode vir para casa ou não?" "Não",
Eu disse simplesmente. Mas vou te dar um conselho. Quando a ambulância chegar, você vai dizer aos paramédicos exatamente o que aconteceu. Que você deu um perfume roubado para sua amante e ela teve uma reação alérgica. E outra coisa, Rodrigo. O quê? Quando eu chegar em casa hoje à noite, eu não quero encontrar nem você, nem sua amante lá. Porque se eu encontrar, eu vou chamar a polícia. Você está entendendo? Houve um silêncio do outro lado da linha. E então... Marina, você não pode estar falando sério. Essa é minha casa também. Sua casa? Eu ri, mas não havia humor naquele som. Essa casa está no meu nome. Eu paguei a entrada. Eu pago a hipoteca todo mês há 6 meses enquanto você procura emprego. Essa casa é minha, Rodrigo. E você não é mais bem-vindo nela. Você não pode me expulsar assim. Eu tenho direitos. Você tem direitos? Você acha mesmo? O homem que tem vivido às minhas custas, que me humilhou publicamente, que está me traindo abertamente e roubando minhas coisas para dar para a amante, acha que tem direitos? Minha voz estava subindo agora. Toda a raiva que eu tinha guardado por meses finalmente encontrando uma saída. Eu vou te dar uma última chance, Rodrigo. Quando eu chegar em casa, você não vai estar lá. Você pode ir para a casa da sua mãe, para a casa de um amigo, para um hotel, não me importa. Mas você não vai estar na minha casa. E amanhã, nós vamos ter uma conversa muito séria sobre divórcio. Marina, espera. Eu desliguei. Minhas mãos estavam tremendo, não de medo ou arrependimento, mas de adrenalina pura. Eu tinha realmente feito isso. Eu tinha me vingado e agora estava tomando o controle da minha vida de volta. O resto do dia no trabalho passou em uma névoa. Eu não conseguia me concentrar em nada, minha mente constantemente voltando para o que estava acontecendo em casa. Será que Rodrigo realmente iria embora? E Júlia? Quão severa estava sua reação? Uma parte pequena e mesquinha de mim esperava que fosse bem severa. Quando finalmente chegou a hora de ir para casa, eram quase 7 da noite. Eu tinha propositalmente ficado no escritório até mais tarde, dando tempo para que Rodrigo saísse se é que ele realmente fosse sair. A viagem de volta para casa pareceu levar uma eternidade. Cada sinal vermelho, cada trânsito lento me deixava mais ansiosa. O que eu encontraria quando chegasse lá? Quando finalmente estacionei na garagem e entrei em casa, o silêncio foi a primeira coisa que notei. Um silêncio completo, pesado, diferente do silêncio usual de uma casa vazia. Era como se a própria casa estivesse segurando a respiração. Andei lentamente pelos cômodos. A sala estava como sempre. A cozinha estava limpa, o que era surpreendente considerando que Rodrigo raramente limpava qualquer coisa. Quando cheguei ao quarto, meu coração apertou. O guarda-roupa estava aberto e metade das roupas de Rodrigo tinha sumido. A gaveta da cômoda dele estava vazia. Seus produtos de higiene pessoal no banheiro tinham desaparecido. Ele tinha realmente ido embora. Sentei na beirada da cama, olhando ao redor do quarto que eu havia compartilhado com aquele homem por 7 anos, e não senti tristeza. Eu senti alívio. Um alívio enorme, como se um peso que eu nem sabia que estava carregando tivesse sido finalmente tirado dos meus ombros. Meu telefone tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Abri com dedos trêmulos. Isso não vai ficar assim. Você vai pagar pelo que fez com Júlia. Ela está no hospital. Eles disseram que vai levar semanas para a pele dela se recuperar completamente. Você é uma psicopata. Rodrigo. Obviamente ele tinha conseguido um novo chip ou estava usando o telefone de alguém. Eu digitei minha resposta calmamente. Eu não fiz nada com Júlia. Você roubou meu perfume e deu para ela. Se ela teve uma reação alérgica, a culpa é sua, não minha. E se você tentar me intimidar ou ameaçar, eu vou à polícia com todas as provas que tenho da sua traição e de como você tem vivido às minhas custas. Agora me deixe em paz. Bloqueei o número e joguei o telefone na cama. Fui até a cozinha e peguei uma garrafa de vinho. Aquela mesma garrafa cara que eu tinha comprado para comemorar minha promoção meses atrás, mas que tinha ficado esquecida no armário. Servi um copo generoso e levei para a varanda. Sentei na cadeira de balanço, olhando para o céu que começava a escurecer, e dei um gole longo no vinho. Era excelente, rico e encorpado. Exatamente como eu me sentia naquele momento. Sim, o que eu tinha feito era questionável. Provavelmente ilegal. Definitivamente vingativo. Mas olhando para trás, para todos aqueles meses de humilhação, de trabalhar duro enquanto ele se aproveitava de mim, de ser tratada como se eu fosse menos do que nada, eu não conseguia sentir remorso. As primeiras semanas após a saída de Rodrigo foram estranhas. A casa parecia maior, mais vazia, mas ao mesmo tempo mais leve. Eu acordava de manhã sem aquela sensação de peso no peito, sem precisar ver o rosto dele no travesseiro ao lado do meu, sem precisar fingir que estava tudo bem quando claramente não estava. Mas a paz não durou muito.
3 dias depois daquela ligação desesperada, Rodrigo começou a me bombardear com mensagens. Ele tinha conseguido meu número de outras formas. Criava novos números, usava telefones de amigos. As mensagens variavam entre súplicas patéticas e ameaças veladas. Marina, por favor, precisamos conversar. Eu cometi erros, eu sei, mas não podemos jogar 7 anos de casamento fora assim. Você vai se arrepender de ter feito isso comigo. Júlia está considerando processar você. Os médicos disseram que as cicatrizes podem ser permanentes. Eu te amava de verdade. Como você pôde fazer isso? Cada mensagem era bloqueada. Cada número novo era adicionado à lista de bloqueios. Mas elas continuavam chegando, como pragas persistentes que se recusavam a morrer. Foi então que decidi que era hora de tomar medidas mais sérias. Marquei uma consulta com uma advogada, doutora Helena Carvalho, uma mulher na casa dos 50 anos com reputação de ser implacável em casos de divórcio. O escritório dela ficava no centro da cidade, em um prédio elegante com vista para o parque. Quando entrei em sua sala, ela estava sentada atrás de uma mesa enorme de mogno, seus óculos de grau descansando na ponta do nariz enquanto ela lia alguns documentos. Senhora Marina, ela disse levantando os olhos e me oferecendo um sorriso profissional. Por favor, sente-se. Pelo telefone você mencionou que quer iniciar um processo de divórcio. Sentei-me e pela primeira vez desde que tudo tinha começado, contei a história completa para alguém. Bem, quase completa. Contei sobre a promoção, sobre Rodrigo deixar o emprego e se recusar a procurar outro, sobre os meses vivendo às minhas custas, sobre a humilhação no supermercado. Contei sobre descobrir a traição, sobre ele roubar meus perfumes para dar para a amante. O que eu não contei foi sobre o Urushiol. Essa parte ficaria comigo para sempre. Doutora. Helena ouvia atentamente, fazendo anotações ocasionais em um bloco de notas. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento. Depois tirou os óculos e me olhou diretamente nos olhos. Você tem provas de tudo isso? As mensagens entre ele e a amante? Os extratos bancários mostrando que ele usava seu dinheiro? Tenho, eu disse, tirando meu tablet da bolsa. Tirei prints de tudo antes de ele perceber que eu sabia. E tenho os extratos do cartão de crédito. Ela olhou através das evidências com uma expressão que se tornava cada vez mais satisfeita. Isso é excelente. Com essas provas, podemos argumentar por uma divisão de bens mais favorável a você, considerando que ele contribuiu minimamente para o patrimônio nos últimos meses, e de fato usou seus recursos de forma fraudulenta. E quanto a ele me ameaçar? Ele está mandando mensagens dizendo que vai me processar por causa da reação alérgica da amante. Doutora. Helena sorriu, e havia algo de predatório naquele sorriso. Deixe-o tentar. Primeiro, ele teria que admitir publicamente que roubou seu perfume para dar para o amante. Segundo, ele não tem como provar que você adulterou o perfume de alguma forma. Foi uma infeliz reação alérgica a um produto legítimo. Essas coisas acontecem. Na verdade, se ele tentar te processar, isso só fortalece nosso caso no divórcio, mostrando comportamento vingativo e tentativa de intimidação. Eu senti um alívio enorme. Ela estava certa. Não havia como eles provarem nada. Eu tinha sido cuidadosa, meticulosa. As luvas que usei tinham sido descartadas, o frasco de Urushiol tinha sido devolvido ao botânico com um agradecimento educado pela amostra educacional. E o perfume agora estava provavelmente no lixo de algum hospital, descartado como evidência de uma reação alérgica qualquer. Então, o que fazemos agora? Perguntei. Agora, nós iniciamos o processo de divórcio. Vou preparar os papéis e vamos solicitar que ele desocupe a residência permanentemente, já que ela está em seu nome e você é a única contribuinte para a hipoteca. Vamos também solicitar que ele devolva o cartão de crédito adicional e buscar ressarcimento pelos gastos que ele fez sem sua autorização. Considerando as circunstâncias, acredito que podemos conseguir um acordo bastante favorável a você. Saí do escritório de doutora Helena me sentindo mais forte do que tinha me sentido em meses. Eu tinha uma aliada agora. Alguém que sabia como navegar pelo sistema legal e que estava do meu lado. Os papéis do divórcio foram entregues a Rodrigo uma semana depois. Ele estava morando com a mãe, eu descobri. Uma mulher que sempre me tratou com um desdém mal disfarçado. Então era apropriado que ele tivesse corrido para ela quando as coisas ficaram difíceis. A reação dele foi exatamente o que eu esperava. Mais mensagens furiosas, mais ameaças vazias. Mas dessa vez eu encaminhava cada mensagem para a doutora Helena, que as adicionava ao nosso caso como evidência de assédio e comportamento intimidatório. Você está destruindo minha vida, uma mensagem dizia. Eu vou contar para todo mundo o tipo de pessoa que você realmente é.
dizia outra. Júlia ainda está com dores. As cicatrizes na pele dela são horríveis. Você é um monstro. Essa última mensagem me deu uma pausa. Cicatrizes. Então a reação tinha sido realmente severa. Uma parte pequena de mim, aquela parte que ainda se lembrava de quem eu era antes de tudo isso, sentiu uma pontada de culpa. Mas então eu me lembrei da humilhação no supermercado, das mensagens zombeteiras sobre mim entre ele e Júlia, dos meses de desrespeito e manipulação. Não, eu não ia sentir culpa. Eles tinham feito suas escolhas, e agora estavam lidando com as consequências. 2 semanas depois da entrega dos papéis do divórcio, recebi uma ligação de doutora Helena. Sua voz soava satisfeita. Marina, o advogado dele entrou em contato. Eles querem negociar um acordo. Que tipo de acordo? Ele está disposto a aceitar uma divisão de bens que favorece você significativamente. Basicamente, você fica com a casa, com seu carro, com suas economias pessoais. Ele leva o carro dele e alguns bens pessoais. Ele também concordou em não contestar o divórcio e em pagar a você de volta pelos gastos no cartão de crédito assim que conseguir um emprego. E qual é o truque? O que ele quer em troca? Doutora Helena hesitou. Ele quer que você assine um acordo de não divulgação sobre os detalhes do casamento e do divórcio. Basicamente, ele não quer que você conte para ninguém sobre a traição, sobre ele ter vivido às suas custas, nada disso. Eu ri. Quer dizer que o grande Rodrigo, o homem que achava que deveria liderar enquanto a mulher servia, estava preocupado com sua reputação? Que delicioso! E se eu não aceitar? Então vamos para um divórcio litigioso completo. Pode levar meses, até anos. Vai ser desgastante e caro. E no final, você provavelmente vai conseguir uma divisão similar de qualquer forma, mas com muito mais estresse pelo caminho. Pensei sobre isso. Por um lado, a ideia de expor Rodrigo publicamente, de contar para todos os nossos amigos e familiares exatamente que tipo de pessoa ele era tentadora. Mas por outro lado, eu estava cansada. Cansada de carregar toda essa raiva. Cansada de deixar que ele ocupasse tanto espaço na minha vida e na minha mente. Eu aceito, eu disse finalmente. Com uma condição. Qual? Eu quero que ele escreva uma carta de desculpas. Uma carta honesta, admitindo tudo o que fez, como me tratou, a traição, tudo. Não precisa ser pública, é só pra mim. Mas eu quero isso por escrito. Houve um silêncio do outro lado da linha. E então doutora Helena disse, deixe-me ver o que posso fazer. 3 dias depois, eu recebi um e-mail. Era de um endereço que eu não reconhecia, mas o assunto dizia simplesmente, de Rodrigo. Abri com dedos trêmulos. Era a carta. Marina, eu não sou bom com palavras, nunca fui. Mas seu advogado disse que você queria isso, então aqui está. Eu estraguei tudo. Eu sei disso. Quando você foi promovida, eu deveria ter ficado feliz por você. Orgulhoso até. Mas em vez disso, eu fiquei com ciúmes. Com raiva. Eu sempre fui o provedor. Sempre fui aquele que ganhava mais, que tomava as decisões importantes. E de repente você estava ganhando mais que eu, sendo mais bem-sucedida que eu. E eu não consegui lidar com isso. Então eu sabotei nossa relação. Eu pedi demissão sem pensar, sem planejar, só porque no fundo eu queria que você carregasse o peso sozinha. Eu queria provar algum ponto estúpido sobre quem era o chefe, quem mandava. E quando isso não te fez implorar pela minha ajuda, quando você simplesmente continuou trabalhando e mantendo nossa vida funcionando, eu fiquei ainda mais furioso. Júlia foi um erro. Vários erros, na verdade. Eu comecei a falar com ela alguns dias depois da sua promoção, e ela me fazia sentir importante novamente. Ela me elogiava, me fazia sentir como um homem de verdade. Eu sei como isso soa ridículo agora, mas na época fazia sentido na minha cabeça. Eu te traí, eu te desrespeitei, eu vivi às suas custas enquanto fingia procurar emprego e passava meus dias com outra mulher. Eu peguei suas coisas e dei para ela como se fossem minhas para dar. E pior de tudo, eu te humilhei publicamente, disse aquelas palavras horríveis no supermercado, porque no fundo eu queria te fazer sentir pequena. Queria te colocar no que eu achava que era seu lugar. Eu não tenho desculpa. Não há nada que eu possa dizer que justifique o que eu fiz. Você não merecia nada disso. Você é uma mulher incrível, inteligente, trabalhadora. E eu tive sorte de ter você na minha vida por 7 anos. Eu só lamento ter sido idiota demais para perceber isso antes de destruir tudo. Quanto ao perfume e a Júlia, eu sei que você disse que não fez nada, que foi só uma reação alérgica. E seu advogado deixou bem claro que não há evidências do contrário. Mas Marina, nós dois sabemos a verdade. Não sabemos? Uma parte de mim até respeita isso, de uma forma estranha.
Eu te machuquei profundamente, de todas as formas possíveis, e você encontrou uma forma de me fazer sentir pelo menos uma fração dessa dor. Julia vai ficar bem, eventualmente. Os médicos dizem que as cicatrizes vão desaparecer com o tempo, embora ela provavelmente vá precisar de algumas sessões de tratamento dermatológico. Nós terminamos, a propósito. Ela me culpa por tudo, e ela está certa em fazer isso. Eu vou assinar os papéis do divórcio. Eu vou aceitar os termos que seu advogado propôs. E eu vou sair da sua vida para sempre, como você merece. Só espero que um dia, talvez daqui a anos, você possa olhar para trás e não me odiar completamente. Não estou pedindo perdão, porque eu não mereço. Mas espero que você encontre felicidade, de verdade. Você merece isso e muito mais. Rodrigo. Eu li a carta 3 vezes. Cada palavra parecia ter sido arrancada dele com dificuldade, mas havia uma honestidade ali que eu não esperava. Ele tinha admitido tudo, tinha reconhecido sua culpa, e de uma forma estranha, tinha até reconhecido o que eu tinha feito, mesmo sem poder provar. Fechei o e-mail e me levantei da cadeira. Fui até a cozinha, peguei um copo d'água e olhei pela janela para o jardim dos fundos. Era uma tarde bonita de outono, com folhas douradas caindo suavemente das árvores. Eu senti algo se soltar dentro do meu peito. Não era perdão, exatamente. Eu ainda estava magoada, ainda estava com raiva. Provavelmente estaria por um longo tempo. Mas era um tipo de fechamento. Um reconhecimento de que esse capítulo da minha vida estava finalmente terminando. O divórcio foi finalizado 6 semanas depois. Foi surpreendentemente rápido e indolor, considerando como nosso casamento tinha terminado. Rodrigo não contestou nada. Assinou tudo o que precisava assinar. E no dia em que o juiz bateu o martelo declarando nosso casamento oficialmente dissolvido, eu não senti tristeza. Eu senti liberdade. Voltei para casa naquela tarde e fiz algo que vinha adiando há semanas. Fui até o quarto e comecei a redecorar. Mudei os móveis de lugar, comprei lençóis novos, cortinas novas, pintei uma das paredes de um tom de azul suave que eu sempre quis, mas que Rodrigo achava feminino demais. Cada mudança era como apagar mais um pedaço dele da minha vida, reclamando meu espaço, minha casa, minha identidade. No trabalho, eu estava indo melhor do que nunca. Sem o peso constante de um casamento infeliz, sem as preocupações sobre o que eu ia encontrar quando chegasse em casa, eu estava mais focada, mais criativa, mais produtiva. Meu chefe notou e me elogiou várias vezes em reuniões. Marina, o trabalho que você tem feito nas últimas semanas é excepcional. Estou impressionado. Ele disse em uma reunião individual. Eu sorri. Obrigada. Eu tenho me sentido muito mais livre ultimamente. Ele assentiu, como se entendesse mais do que eu tinha dito. Bem, continue assim. Estamos considerando expandir seu departamento no próximo ano e eu gostaria que você liderasse essa expansão. Mais responsabilidade, mais reconhecimento, mais crescimento. Era tudo o que eu sempre quis, e agora estava finalmente em uma posição para aproveitar completamente, sem ninguém me sabotando ou me fazendo sentir culpada por meu sucesso. 3 meses após o divórcio, eu estava em um café no sábado de manhã, aproveitando um raro momento de folga, quando vi Patrícia, minha antiga colega farmacêutica, entrar. Ela me viu, sorriu e veio em minha direção. Marina, faz tempo que não te vejo. Como você está? Estou bem, eu disse, e percebi que era verdade. Muito bem, na verdade. Nós conversamos por alguns minutos, colocando a conversa em dia. Foi quando ela mencionou casualmente. Ah, eu vi seu ex-marido outro dia. Ele estava em uma entrevista de emprego na mesma empresa onde meu marido trabalha. Imagino que as coisas devem estar apertadas para ele, né? Suponho que sim, eu disse neutralmente. Parte de mim ficou curiosa sobre saber mais. Mas outra parte, a parte mais sábia, não queria saber. Aquele capítulo estava fechado. Foi então que Patrícia disse algo que fez meu sangue gelar. É engraçado, eu estava pensando outro dia naquela conversa que tivemos há anos sobre substâncias que causam dermatite de contato. Você se lembra? Sobre o urushiol? Mantive meu rosto cuidadosamente neutro. Vagamente. Por quê? Ah, foi só uma lembrança aleatória. Eu estava atendendo uma paciente que teve uma reação severa a algo. E me lembrei da nossa conversa. É uma substância fascinante, realmente. Pode causar estragos terríveis se alguém souber como usá-la. Ela me olhou por um momento, e juro que vi algo em seus olhos. Conhecimento? Suspeita? Ou talvez apenas curiosidade inocente. É mesmo fascinante, eu disse calmamente, tomando um gole do meu café.
O comentário de Patrícia ficou comigo por dias. Eu revivia aquela conversa repetidamente na minha cabeça, analisando cada palavra, cada entonação, cada olhar. Será que ela sabia? Será que tinha descoberto algo? Ou estava apenas fazendo uma observação casual, sem nenhuma malícia ou suspeita por trás? Mas com o passar dos dias e nenhuma outra menção ao assunto, nenhuma visita da polícia, nenhuma ligação estranha, comecei a relaxar. Provavelmente tinha sido apenas uma coincidência. Minha culpa fazendo eu ver coisas que não existiam. A vida continuou. Eu me joguei ainda mais no trabalho. Aceitei a proposta do meu chefe para liderar a expansão do departamento e comecei a fazer terapia. Minha terapeuta, a doutora Sônia, era uma mulher gentil na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque e óculos de armação vermelha que davam a ela um ar simultaneamente sério e acessível. Você tem falado muito sobre seu ex-marido, sobre o que ele fez, sobre como você reagiu, ela disse em uma de nossas sessões, uns 4 meses após o divórcio. Mas você tem falado pouco sobre como está se sentindo agora, sobre quem você é além dessa situação. A pergunta me pegou de surpresa. Quem eu era? Eu tinha sido a esposa de Rodrigo por tanto tempo, e depois tinha sido a mulher traída buscando vingança, e depois a mulher divorciada reconstruindo sua vida. Mas quem era Marina? Só Marina, sem todas essas etiquetas. Eu não sei, admiti. Acho que tenho medo de descobrir e não gostar do que encontrar. Por que você acha que não vai gostar? Hesitei, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Porque eu fiz algo terrível, doutora Sônia. Eu machuquei alguém propositalmente. Planejei, executei e não senti remorso na época. Isso me assusta. Isso me faz questionar que tipo de pessoa eu sou. Era a primeira vez que eu tinha dito isso em voz alta, embora ainda não tivesse admitido exatamente o que tinha feito. Doutora Sônia não sabia sobre o Uruxiou, sobre o perfume envenenado, e eu pretendia manter assim. Mas ela sabia que eu tinha feito algo, e estava me ajudando a processar os sentimentos em torno disso sem conhecer os detalhes específicos. Marina, você estava em uma situação de abuso emocional, ela disse gentilmente. Seu marido te humilhou, te traiu, viveu às suas custas, te desrespeitou de todas as formas imagináveis. Você reagiu de uma forma que, embora questionável, foi proporcional à dor que estava sentindo. Isso não te torna um monstro. Isso te torna humana. Mas onde está a linha? Perguntei. Entre justiça e vingança? Entre defender-se e atacar? Eu cruzei essa linha, eu sei que cruzei. E parte de mim não se arrepende, e isso me apavora. O arrependimento nem sempre vem imediatamente, ela disse. E às vezes, o que interpretamos como falta de arrependimento é na verdade apenas a ausência de culpa não merecida. Você passou tanto tempo sendo feita para se sentir culpada, sendo feita para se sentir menos, que agora, quando finalmente tomou o controle de volta, parte de você está resistindo a voltar àquele lugar de culpa e vergonha. Suas palavras faziam sentido de uma forma que me deixou desconfortável. Porque se ela estava certa, isso significava que eu teria que me perdoar, teria que aceitar o que tinha feito e seguir em frente. E eu não sabia se estava pronta para isso. As sessões com a doutora Sônia se tornaram um pilar na minha rotina. Toda terça-feira às 6 da tarde, eu estava lá, sentada naquela poltrona confortável, falando sobre meus sentimentos, meus medos, meus arrependimentos e minha falta de arrependimentos. Foi em uma dessas sessões, cerca de 5 meses após o divórcio, que recebi uma mensagem que mudou tudo novamente. Era de um número que eu não reconhecia, e por um momento considerei simplesmente ignorar. Mas algo me fez abrir. Oi, Marina, aqui é Júlia. Sei que este é provavelmente o último contato que você esperava receber, mas preciso falar com você. É importante, por favor. Eu fiquei olhando para a mensagem por longos minutos, meu coração acelerado. Júlia, a amante. A mulher cujo rosto e corpo eu tinha marcado com minha vingança. Mesmo que ela não soubesse disso, mesmo que ela achasse ter sido apenas um azar, uma alergia infeliz. O que ela queria? Seria uma armadilha? Será que ela tinha descoberto algo e queria me confrontar? Ou será que estava planejando processar-me e estava tentando obter uma confissão? Mas a curiosidade foi mais forte que o medo. Eu digitei. Como você conseguiu meu número? A resposta veio quase imediatamente. Rodrigo tinha seu número salvo em lugares diferentes. Eu peguei antes de terminar com ele. Por favor, precisamos conversar. Não é o que você está pensando, eu prometo. Pode ser em um lugar público, à luz do dia, onde você se sentir segura. Eu deveria ter dito não. Cada pedaço racional do meu cérebro estava gritando para eu bloquear o número e esquecer que aquela mensagem tinha existido.
Mas havia algo na forma como ela escreveu. Algo que parecia genuíno, desesperado até, que me fez hesitar. Por que você quer falar comigo? Eu digitei. Porque eu preciso pedir desculpas. De verdade. Cara a cara. E porque há coisas que você precisa saber sobre Rodrigo. Coisas que podem afetar você. Isso me pegou de surpresa. O que mais havia para saber sobre Rodrigo que eu já não soubesse? Mas agora eu estava realmente curiosa. Contra todos os meus instintos de autopreservação, eu digitei. Tudo bem. Café Central, amanhã às 2 da tarde. Obrigada. Eu estarei lá. Aquela noite, mal consegui dormir. Eu continuava repassando mentalmente todas as possibilidades do que Júlia poderia querer. Será que tinha descoberto sobre o perfume? Será que tinha provas? Será que estava usando isso como uma forma de me extorquir? Quando cheguei ao Café Central na tarde seguinte, 15 minutos antes do horário marcado, escolhi uma mesa perto da janela, de costas para a parede, onde eu podia ver a porta de entrada. Velhos hábitos de paranoia, eu suponho. Júlia chegou pontualmente às 2. Eu a reconheci imediatamente das fotos que tinha visto nas redes sociais. Mas ela estava diferente. Mais magra, com olheiras profundas e mesmo com maquiagem, eu podia ver as marcas na sua pele. Não eram tão terríveis quanto eu imaginava, mas eram definitivamente visíveis. Manchas levemente descoloridas no pescoço e na clavícula, onde presumivelmente ela tinha aplicado o perfume. Ela me viu e caminhou até a mesa com passos hesitantes. Marina? Júlia, eu disse, mantendo minha voz neutra. Sente-se. Ela se sentou, colocando sua bolsa no chão, e por um momento ficamos apenas nos olhando. Ela parecia nervosa, seus dedos tamborilando na mesa, seus olhos desviando dos meus repetidamente. Obrigada por vir, ela disse finalmente. Eu sei que você não tinha nenhuma razão para aceitar. Você disse que precisava me falar algo importante. Então fale. Ela respirou fundo. Primeiro, eu quero pedir desculpas. Eu sei que desculpa não é suficiente, não cobre nem uma fração do que eu fiz, mas preciso dizer mesmo assim. Eu dormi com seu marido. Eu sabia que ele era casado, ele me contou desde o início. E mesmo assim eu continuei. Eu me convenci de que estava tudo bem porque ele disse que vocês estavam tendo problemas, que o casamento já estava acabado. Todas aquelas mentiras típicas que homens casados contam para as amantes. Ela pausou, olhando para suas mãos. Mas isso não é desculpa. Eu participei da destruição do seu casamento. Eu aceitei presentes que eram seus. Eu deixei ele me tratar como se eu fosse mais importante que você. E por isso eu sinto muito. Muito mesmo. Eu não disse nada. Apenas continuei olhando para ela, esperando que continuasse. E então aconteceu aquela coisa com o perfume. Ela continuou, sua mão inconscientemente indo para as marcas no seu pescoço. Foi horrível, Marina. Minha pele queimou por dias, ficou coberta de bolhas. Eu não conseguia dormir de tanta dor e coceira. Os médicos disseram que foi uma das piores reações alérgicas que eles já tinham visto. Fiquei 2 semanas no hospital. Ela me olhou diretamente nos olhos então, e havia algo ali que me fez ficar tensa. Rodrigo ficou desesperado. Ele ligou para você, você deve se lembrar. E quando você praticamente o expulsou de casa, ele veio para o hospital e ficou comigo. Por alguns dias eu achei que significava algo, sabe? Que ele realmente se importava. Mas então, ela continuou, sua voz ficando mais amarga. Os médicos começaram a fazer perguntas. Queriam saber exatamente o que eu tinha usado, onde tinha conseguido, se era um produto legítimo ou falsificado. E Rodrigo começou a ficar estranho, nervoso. Ele insistia que era apenas um perfume normal, que tinha sido só azar, mas ele estava assustado. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que ela podia ouvir. E por que você está me contando isso? Porque uma semana depois, quando eu já estava em casa me recuperando, encontrei algo no carro de Rodrigo. Ele tinha me pedido para pegar um carregador de celular no porta-luvas. E quando abri, havia um papel dobrado lá. Era uma impressão de um artigo sobre urushiol, sobre como ele causa dermatite de contato severa, sobre como pode ser extraído e misturado com outros líquidos. O mundo pareceu parar ao meu redor. Ela sabia, ou pelo menos suspeitava. Eu confrontei Rodrigo, ela disse. Perguntei por que ele tinha aquilo. E sabe o que ele disse? Ele disse que estava pesquisando, tentando entender o que tinha acontecido comigo. Mas Marina, aquele papel estava lá há semanas. Você podia ver pelas dobras, pela forma como estava amarelado nas bordas. Ele tinha impresso aquilo antes da minha reação. Não depois. Ela se inclinou para a frente, sua voz baixando para um sussurro.
Ele fez isso, não foi? Rodrigo envenenou aquele perfume. Ele planejou me machucar. Talvez para conseguir sua simpatia de volta. Talvez para fazer você se sentir culpada. Eu não sei. Mas foi ele. Eu deveria ter me sentido aliviada. Ela estava culpando Rodrigo, não eu. Mas tudo o que eu senti foi confusão. Por que você acha isso? Porque eu comecei a juntar as peças. Rodrigo sempre foi manipulador. Eu percebi isso depois. Ele me contava histórias sobre você, sobre como você era controladora, fria, focada demais no trabalho. Ele pintava esse quadro de você como a vilã e dele como a vítima. Mas quanto mais tempo eu passava com ele, mais eu via que era ele quem era o problema. Ela puxou o celular da bolsa e me mostrou uma foto. Era do papel que ela tinha encontrado. A impressão sobre Urushiol. Eu podia ver a data no canto superior, 2 dias antes de eu ter envenenado o perfume. Ele planejou tudo, Julia disse. E eu acho que ele queria me usar como uma arma contra você de alguma forma. Fazer você se sentir culpada por eu ter me machucado, talvez. Ou fazer você voltar para ele por pena. Eu não sei exatamente qual era o plano, mas tenho certeza de que havia um. Minha mente estava girando. Isso não fazia sentido. Eu tinha sido quem envenenado o perfume. Eu tinha planejado tudo. Ou tinha. Espere. Aquele papel estava datado de antes da minha ação. Isso significaria que Rodrigo estava pesquisando sobre Urushiol antes mesmo de eu ter tido a ideia. Mas por quê? O que ele estava planejando? Você já pensou? Julia continuou. Que talvez ele tenha planejado fazer algo com você? Envenenar algo seu? Te machucar de alguma forma? E depois culpar outra pessoa? Ou talvez ele queria fazer você parecer louca, como se estivesse imaginando coisas? Isso era loucura. Mas quanto mais eu pensava sobre isso, mais fazia uma espécie de sentido distorcido. Rodrigo tinha sido manipulador, tinha sido cruel, tinha demonstrado que era capaz de coisas terríveis. Seria tão impossível assim acreditar que ele estava planejando algo ainda pior? Mas então me lembrei. Eu tinha visto Rodrigo pegar o perfume. Eu tinha visto ele colocá-lo no bolso para dar a Julia. Se ele tinha envenenado o perfume, por que ele daria para a amante? A menos que... História. Parte 5. A menos que ele não soubesse que o perfume estava envenenado. A menos que eu tivesse envenenado um perfume que ele já estava planejando pegar. A menos que tivéssemos ambos, separadamente, decidido usar o Urushiol como arma, sem saber das intenções um do outro. A possibilidade era tão absurda, tão improvável, que quase me fez rir. Mas quanto mais eu pensava, mais fazia sentido. Rodrigo tinha estado pesquisando Urushiol. Ele tinha imprimido aquele artigo. E então, de repente, um dos meus perfumes causa uma reação severa de Urushiol em Julia. Julia, eu disse lentamente, escolhendo cada palavra com cuidado extremo. Você já considerou que talvez tenha sido apenas uma coincidência? Que talvez o perfume realmente fosse apenas um perfume e você teve uma reação alérgica genuína? Ela balançou a cabeça com veemência. Não. Os médicos foram muito claros. Aquilo não foi uma alergia comum. Foi exposição ao Urushiol. Eles até fizeram testes. E Marina, eu nunca na vida tinha tido contato com era venenosa ou qualquer planta parecida. A única coisa nova que eu tinha usado nos dias anteriores foi aquele perfume. Ela me olhou com uma intensidade que me deixou desconfortável. Olha, eu sei que você não tem nenhuma razão para acreditar em mim ou para se importar com o que eu tenho a dizer. Mas eu vim aqui porque acho que Rodrigo é perigoso. Não só emocionalmente, mas fisicamente também. E acho que ele estava planejando fazer algo com você. Algo que poderia ter te machucado seriamente. Por que você se importa? Perguntei, minha voz saindo mais hostil do que eu pretendia. Por que você, de todas as pessoas, se importaria se eu me machuco ou não? Julia baixou os olhos, suas mãos fechando em punhos sobre a mesa. Porque eu passei 3 semanas com a pele queimando, coberta de bolhas, sem conseguir dormir ou tocar em nada sem sentir dor. Porque fiquei com cicatrizes que provavelmente vão durar para sempre. Porque isso me fez perceber que eu não era especial para Rodrigo, não era amada. Eu era apenas uma peça em algum jogo torturado que ele estava jogando. E se ele foi capaz de fazer isso comigo, de me machucar assim por qualquer razão que fosse, então ele é capaz de fazer pior com você. Havia lágrimas nos olhos dela agora. Eu mereço o que aconteceu comigo. Eu sei disso. Eu destruí um casamento. Eu fui a outra mulher. Eu fiz tudo aquilo sabendo que estava errado. Mas você só estava tentando viver sua vida, trabalhar, ser bem-sucedida. Você não merece ser vítima da loucura dele. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim queria acreditar nela.
Queria acreditar que Rodrigo era o monstro, e eu era apenas uma vítima que tinha se defendido. Mas eu sabia a verdade. Eu sabia que tinha sido eu quem colocou o Urushiol no perfume. Não tinha sido Rodrigo. Tinha sido eu. Mas então, por que ele estava pesquisando sobre isso? O que ele estava planejando? Júlia, eu disse finalmente. Eu preciso pensar sobre tudo isso. Mas obrigada por vir aqui, por me contar. E sobre as desculpas. Eu não posso dizer que perdoo. Não ainda. Talvez nunca. Mas eu aceito que você está arrependida. Ela assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. É tudo o que eu posso pedir. Só, por favor, tenha cuidado com Rodrigo. Não confie nele. Não deixe ele voltar para sua vida. Ele não é quem você pensa que é. Depois que Júlia saiu, fiquei sentada no café por mais 1 hora. Meu café esfriando na minha frente enquanto eu tentava processar tudo o que tinha acontecido. Minha mente estava em tumulto, pensamentos girando em círculos sem chegar a nenhuma conclusão satisfatória. Quando finalmente saí do café, peguei meu celular e liguei para a doutora Helena, minha advogada. Marina, tudo bem? Você raramente liga fora do horário comercial. Ela atendeu. Eu preciso saber uma coisa. Quando você estava lidando com o divórcio, você investigou o Rodrigo? Verificou seu histórico, alguma coisa assim? Houve uma pausa. Fizemos uma verificação básica, sim. Por quê? Aconteceu algo? Você pode fazer uma investigação mais profunda? Eu quero saber tudo sobre ele nos últimos anos. Onde ele esteve, o que ele fez, com quem ele falou. Tudo. Marina, isso vai custar dinheiro. E o divórcio já está finalizado. Você tem certeza de que é necessário? Eu tenho certeza. E eu pago o que for preciso. Doutora Helena suspirou. Tudo bem. Vou contratar um investigador particular. Deve levar algumas semanas. Aquelas semanas foram torturantes. Eu continuei minha rotina normal. Trabalho, terapia, academia, encontros ocasionais com amigas. Mas minha mente estava constantemente voltando para aquela conversa com Júlia, para aquele papel sobre Urushiol, para todas as possibilidades sinistras que eu não podia parar de considerar. Foi durante uma sessão com a doutora Sônia que finalmente verbalizei meus medos. E se eu não conhecesse meu marido de verdade? E se tudo o que eu pensava saber sobre ele fosse uma mentira? E se ele fosse capaz de coisas muito piores do que eu imaginava? Marina, você está fazendo suposições baseadas em informações muito limitadas, ela disse gentilmente. Um papel impresso não é evidência de um plano elaborado. Pode ter sido apenas curiosidade, pesquisa aleatória. Mas e se não for? E se ele estava planejando me machucar, fazer algo terrível? Então você já está longe dele. Você já está segura. E se houver algo realmente preocupante, você tem os recursos e o suporte para lidar com isso. Suas palavras eram reconfortantes, mas não suficientes para acalmar a ansiedade que tinha se instalado no meu peito como um peso permanente. 3 semanas depois, doutora Helena me ligou. Marina, o investigador terminou o relatório. Podemos nos encontrar no meu escritório amanhã? Tem algo sério? Perguntei, meu coração acelerado. É melhor discutirmos pessoalmente. No dia seguinte, sentei-me no escritório de doutora Helena enquanto ela abria uma pasta grossa na sua frente. O investigador, um homem de meia-idade chamado Carlos, estava sentado ao seu lado. Senhora Marina, Carlos começou. Fizemos uma investigação completa sobre Rodrigo Silva nos últimos 5 anos e encontramos algumas coisas interessantes. Ele abriu a pasta e começou a puxar documentos. Primeiro, as finanças. Rodrigo tem 2 contas bancárias que você desconhecia, abertas em bancos diferentes sob nome dele apenas. Uma delas tem movimentações significativas, incluindo depósitos regulares que começaram cerca de 1 ano antes de ele pedir demissão do emprego. Meu estômago apertou. Depósitos de onde? De uma empresa de consultoria. Aparentemente, Rodrigo estava fazendo trabalhos freelance e não te contando. Não era uma fortuna, mas eram cerca de R$2.000 por mês. Então ele estava ganhando dinheiro o tempo todo, mesmo enquanto fingia estar desempregado e vivendo às minhas custas. A raiva começou a ferver dentro de mim novamente. Mas isso não é a parte mais preocupante, Carlos continuou. Investigamos também seu histórico de relacionamentos anteriores. Rodrigo teve 3 namoradas sérias antes de você. Conseguimos contato com 2 delas. Ele puxou outro documento. A primeira, Camila Torres, namorou ele por 2 anos quando tinham 20 e poucos anos. Segundo ela, o relacionamento terminou depois que ela teve uma série de acidentes estranhos. Uma queda na escada que fraturou seu braço, uma intoxicação alimentar severa que a deixou hospitalizada por 1 semana. E, finalmente,
Uma reação alérgica misteriosa a algo que ela nunca conseguiu identificar. Meu sangue gelou. A segunda Paula Mendes teve um relacionamento com ele por 3 anos. Ela me contou que Rodrigo era extremamente controlador e que quando ela finalmente decidiu terminar, começou a ter problemas estranhos. Seu carro teve o freio sabotado, ela recebeu ameaças anônimas e teve uma reação severa a um creme facial que usava há anos sem problemas. Carlos me olhou diretamente. Senhora Marina, eu não posso provar nada conclusivamente, mas o padrão é preocupante. Parece que Rodrigo tem um histórico de ferir mulheres que se relacionam com ele, particularmente quando essas mulheres tentam sair do relacionamento, ou quando ele sente que está perdendo o controle. Eu estava tremendo agora. A terceira namorada? Não conseguimos localizá-la. Ela se mudou para o exterior há 5 anos e cortou todo o contato com conhecidos mútuos. Mas uma amiga dela nos disse que ela saiu do Brasil para fugir de alguém, embora nunca tenha especificado quem. Doutora, Helena colocou a mão sobre a minha. Marina, isso muda tudo. Se Rodrigo realmente tem esse histórico, se ele estava planejando te machucar, então o que aconteceu com Júlia pode não ter sido o que pensávamos. Você acha que ele sabia? Eu sussurrei. Você acha que ele sabia que o perfume estava envenenado e deu para Júlia assim mesmo? É possível, Carlos disse. Se ele estava pesquisando o Urushiol, se ele tinha um papel impresso sobre o assunto, é possível que ele tivesse seus próprios planos. Talvez ele tenha envenenado o perfume pretendendo dar para você, mas então você o colocou em um lugar mais visível e ele mudou de planos. Ou talvez ele tenha dado para Júlia intencionalmente, sabendo o que aconteceria, como uma forma de criar drama ou de fazer você se sentir culpada. Ou talvez, doutora, Helena adicionou cuidadosamente, ele tenha descoberto que você envenenou o perfume e decidiu dar para Júlia mesmo assim, sabendo que você seria culpada. A sala girou ao meu redor. Todas essas possibilidades, cada uma mais sinistra que a outra, todas envolvendo um homem que eu tinha achado que conhecia, que tinha amado, que tinha compartilhado minha vida por 7 anos. O que eu faço agora? Perguntei, minha voz saindo pequena e assustada de uma forma que eu odiava. Primeiro, doutora, Helena disse, você fica longe dele, completamente longe. Nenhum contato, nenhuma resposta a mensagens, nada. Segundo, nós levamos essa informação para a polícia, não como uma acusação formal ainda, mas como um registro. Criamos um paper trail caso algo aconteça no futuro. E terceiro, Carlos adicionou, você considera aumentar a segurança da sua casa. Câmeras, alarme, talvez até um cachorro. Não estou tentando te assustar, mas melhor prevenir. Saí daquele escritório me sentindo completamente diferente de como tinha entrado. Quando cheguei ali, eu achava que sabia qual era a situação. Eu tinha sido a vingadora, tinha sido quem agiu, tinha sido quem tinha machucado alguém intencionalmente. Mas agora eu não tinha mais certeza de nada. Será que Rodrigo tinha planejado me machucar? Será que ele tinha planejado usar Júlia como arma? Ou será que tudo isso era apenas paranoia? Uma série de coincidências infelizes, sendo interpretadas como algo sinistro. Naquela noite, sozinha em casa, sentei no sofá com um copo de vinho e forcei minha mente a trabalhar através de tudo logicamente. Fato: Rodrigo tinha imprimido um artigo sobre Urushiol antes do incidente com o perfume. Fato: Rodrigo tinha um histórico de relacionamentos onde mulheres se machucavam de formas misteriosas. Fato: Rodrigo tinha contas bancárias secretas e estava ganhando dinheiro enquanto fingia estar desempregado. Fato: eu tinha envenenado um perfume com Urushiol. Fato: Rodrigo tinha pegado aquele perfume específico e dado para Júlia. A questão era: Rodrigo sabia que o perfume estava envenenado quando pegou? Se ele sabia, então ele tinha dado intencionalmente para Júlia um perfume que sabia que iria machucá-la. Por quê? Para me incriminar? Para criar drama? Para punir Júlia por alguma razão? Se ele não sabia, então era uma coincidência horrível que ele tivesse pegado exatamente o perfume que eu tinha envenenado, e que ele tivesse estado pesquisando sobre a mesma substância que eu usei. Ambas as possibilidades me deixavam profundamente desconfortável. Decidi que precisava saber mais. Precisava entender o que Rodrigo estava planejando, o que ele sabia, o que ele tinha feito. Peguei meu telefone e, contra todos os meus instintos, contra os conselhos da minha advogada, digitei uma mensagem para um número que eu tinha jurado nunca mais usar. Rodrigo, precisamos conversar. É sobre o perfume e sobre Júlia. Eu sei sobre o papel que você tinha impresso. Eu sei que você estava pesquisando Urushiol. Precisamos acertar isso cara a cara, uma última vez. A resposta veio 15 minutos depois.
Quando e onde? Marquei para daqui a 2 dias em um café público e movimentado, durante a hora do almoço. Contei para a doutora Helena sobre o encontro, e ela insistiu que Carlos, o investigador, estivesse por perto, apenas por precaução. Você não vai estar sozinha com ele, ela disse firmemente. Não depois do que descobrimos. Os 2 dias até o encontro foram uma eternidade. Eu ensaiei mentalmente o que ia dizer, as perguntas que ia fazer, as acusações que ia fazer. Mas no fundo, eu sabia que não havia script para esse tipo de confronto. Quando o dia finalmente chegou, me vesti cuidadosamente. Nada muito provocativo, nada muito formal. Jeans e uma blusa simples, cabelo preso, sem joias. Eu queria parecer confiante, mas não combativa. Cheguei ao café 15 minutos antes do horário marcado. Escolhi uma mesa no centro, onde havia muitas pessoas ao redor. Vi Carlos entrar alguns minutos depois e se sentar em uma mesa do outro lado do café, com uma visão clara da minha mesa, mas longe o suficiente para não ser notado. Rodrigo chegou exatamente no horário. Eu o vi antes que ele me visse, e fiquei surpresa com a mudança nele. Tinha perdido peso, seu rosto estava mais magro, tinha olheiras profundas e seus ombros estavam curvados de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Ele parecia menor de alguma forma, menos intimidador, menos perigoso do que a imagem que eu tinha construído dele na minha mente nas últimas semanas. Quando nossos olhos se encontraram, ele hesitou por um momento antes de caminhar até minha mesa. Sentou-se lentamente, como se cada movimento custasse esforço. "Oi, Marina?", ele disse, sua voz rouca. "Rodrigo", eu respondi, mantendo meu tom neutro. Ficamos em silêncio por um momento, apenas nos olhando. Havia tantas coisas não ditas entre nós, tantas feridas ainda abertas, tanto veneno ainda circulando em nossas veias. "Você disse que sabe sobre o papel", ele começou finalmente. "Sobre o Urushiol." "Sim, Júlia me contou. Ela encontrou no seu carro." Ele fechou os olhos e esfregou o rosto com as mãos. "Claro que ela contou. Eu sabia que ela iria eventualmente." "Por que você estava pesquisando sobre isso, Rodrigo? O que você estava planejando?" Ele abriu os olhos e me olhou, e havia algo em sua expressão que eu não conseguia decifrar. Culpa? Vergonha? Ou algo mais sinistro? "Você realmente quer saber a verdade?" ele perguntou. "Eu não teria pedido para nos encontrarmos se não quisesse." Ele respirou fundo, depois começou a falar, sua voz baixa para que apenas eu pudesse ouvir em meio ao barulho do café. "Eu estava planejando te assustar. Não te machucar. Não da forma que acabou acontecendo com Júlia, mas te assustar o suficiente para que você percebesse que precisava de mim. Eu ia colocar uma quantidade mínima de Urushiol em alguma coisa sua. Uma loção, um creme, algo assim. O suficiente para causar uma reação leve, uma irritação na pele que te faria pensar que era uma alergia a algo novo que você estava usando." Eu senti náusea subindo na minha garganta, mas me forcei a continuar escutando. "E então eu ia descobrir o que era. Ia ser o herói que salvava você dessa alergia misteriosa. Eu ia cuidar de você, ia estar lá quando você precisasse de mim, e você ia se lembrar por que se casou comigo em primeiro lugar. Você ia parar de me ver como um peso inútil e começar a me ver como seu protetor novamente." Ele riu amargamente. "Patético, não é? Eu estava tão desesperado para ter controle de volta, tão furioso por você ter se tornado mais bem-sucedida que eu, que planejei envenenar minha própria esposa só para poder salvá-la depois. Mas você nunca fez isso", eu disse, minha voz tremendo. "Você nunca colocou Urushiol em nada meu. Não, porque antes que eu tivesse coragem de realmente fazer, você me expulsou de casa. E então eu fiquei com raiva, muito mais raiva do que deveria, e dei aquele perfume para Júlia. Eu não sabia que estava envenenado, Marina. Eu juro que não sabia. Eu só estava sendo o idiota mesquinho que eu sempre fui, roubando suas coisas para dar para minha amante para te machucar emocionalmente." Ele me olhou nos olhos. Mas então Júlia teve aquela reação horrível, e eu vi o que o Urushiol realmente fazia, e fiquei apavorado. Porque se eu tivesse seguido com meu plano, se eu tivesse colocado no seu creme ou na sua loção como estava pensando, você poderia ter espalhado pelo rosto todo, poderia ter chegado nos seus olhos. Você poderia ter ficado cega, Marina. Ou pior, lágrimas estavam correndo pelo rosto dele agora. E então, quando vi o que aconteceu com Júlia, percebi o monstro que eu tinha me tornado. Percebi que eu estava tão consumido pela minha própria insegurança e raiva que estava disposto a literalmente envenenar a mulher que eu tinha jurado amar e proteger. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim queria acreditar nele. Queria acreditar que ele nunca tinha realmente me machucado, que tinha parado antes de fazer algo irreversível.
Mas outra parte, a parte que tinha investigado seu passado, que sabia sobre suas ex-namoradas e seus acidentes estranhos, não podia simplesmente aceitar essa história. E suas ex-namoradas? Perguntei. Camila e Paula? As quedas estranhas? E as reações alérgicas misteriosas que elas tiveram? O rosto dele empalideceu. Você investigou meu passado. Claro que investiguei. Você acha que eu sou idiota? Ele ficou em silêncio por um longo momento, depois suspirou pesadamente. Camila caiu da escada porque estava bêbada. Eu não a empurrei, embora ela tenha insinuado isso para os amigos depois que terminamos. Paula? A história dela é mais complicada. Então conte. Paula tinha um ex que era obcecado por ela. Ele a perseguia, a ameaçava. Os acidentes que ela teve foram todos causados por ele, e eventualmente ele foi preso por isso. Mas no meio de tudo, nosso relacionamento se desgastou e terminamos. Ela nunca me acusou diretamente de nada, mas deixou as pessoas pensarem o que quisessem. E a terceira namorada? A que fugiu do país? Ele franziu a testa. Você está falando da Renata? Ela não fugiu por minha causa. Ela conseguiu um emprego incrível na Europa e se mudou. Nós terminamos de forma amigável, e ela estava animada com a mudança. Quem te disse que ela estava fugindo de mim? Uma amiga dela. Rodrigo balançou a cabeça. Então a amiga estava mentindo ou estava confundindo as coisas. Renata e eu ainda nos seguimos nas redes sociais. Ela está feliz, casada, com 2 filhos. Ela não está fugindo de ninguém. Eu não sabia o que pensar. Será que o investigador tinha distorcido os fatos? Será que as pessoas que ele entrevistou tinham suas próprias agendas? Ou será que Rodrigo estava mentindo agora, tentando se pintar como menos monstro do que realmente era? Por que eu deveria acreditar em você? Perguntei finalmente. Você não deveria? Ele disse simplesmente. Eu não te dou nenhuma razão para confiar em mim. Eu fui um marido terrível, um ser humano terrível. Eu te traí, te humilhei, vivi às suas custas, roubei de você, e eu estava planejando te envenenar, mesmo que fosse só um pouco. Não há nada que eu possa dizer que justifique qualquer coisa disso. Ele se inclinou para a frente, suas mãos na mesa, mas não tentando tocar as minhas. Mas eu preciso que você saiba uma coisa, Marina. Eu nunca mesmo, tive a intenção de te machucar seriamente. Eu queria te assustar, queria te manipular, queria te fazer depender de mim novamente. Mas eu não queria te causar dor física real. E quando vi o que aconteceu com Júlia, quando vi o que aquela substância realmente fazia, fiquei horrorizado com o que eu quase fiz. Quase? Eu perguntei, minha voz cortante. Você quase fez, Rodrigo. A única razão de você não ter feito foi porque eu te expulsei primeiro. Se eu não tivesse feito isso, você teria seguido com seu plano. Você teria me envenenado. Eu sei, ele disse, sua voz quebrando. E eu vou ter que viver com isso pelo resto da minha vida. Vou ter que viver sabendo que eu era capaz de algo tão horrível. Ficamos em silêncio novamente. Olhei para aquele homem que eu tinha amado um dia, que tinha sido meu companheiro por 7 anos, e tudo o que senti foi tristeza. Tristeza por quem nós tínhamos sido, por quem nos tornamos, por todo o veneno que tínhamos despejado um no outro. Tem uma coisa que você precisa saber. Eu disse finalmente, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Aquele perfume que você deu para a Júlia. Ele não estava envenenado quando você o pegou. Rodrigo me olhou confuso. O que você quer dizer? Quero dizer que eu coloquei o Urushiol no perfume. Eu planejei, eu executei. Eu envenenei o perfume sabendo que você provavelmente o pegaria para dar para a Júlia. Eu queria que ela se machucasse. Eu queria que você sofresse as consequências de suas ações. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu podia ver Rodrigo processando essa informação, sua expressão passando por vários estágios. Choque, confusão, algo que parecia quase ser respeito. Você... Ele começou, mas não conseguiu terminar a frase. Sim, eu. Então você vê, Rodrigo. Nós 2 somos monstros. Você planejou me envenenar, mas não teve coragem de fazer. Eu planejei envenenar Júlia através de você, e tive. Lágrimas estavam queimando meus olhos agora, mas me recusei a deixá-las cair. Nós nos destruímos mutuamente. Nós nos transformamos em versões das pessoas que nunca pensamos que poderíamos ser. E não há volta. Rodrigo estava chorando abertamente agora, sem tentar esconder ou limpar as lágrimas. O que nós fizemos, Marina? Como chegamos a isso? Não sei, eu disse honestamente. Talvez sempre tivéssemos esse lado escuro dentro de nós e apenas precisávamos da combinação certa de dor e raiva para trazê-lo à tona. Ou talvez nós criamos isso um no outro.
Alimentamos os piores impulsos um do outro, até que se tornaram monstros que não podíamos mais controlar. Olhei ao redor do café, para todas aquelas pessoas vivendo suas vidas normais, sem ideia do tipo de conversa que estava acontecendo naquela mesa no meio deles. O que fazemos agora? Rodrigo perguntou. Agora? Agora nós seguimos em frente. Separados, completamente separados. Nós não entramos em contato, não tentamos ser amigos, não tentamos ter closure ou qualquer outra coisa. Nós simplesmente paramos. Paramos de nos machucar. Paramos de pensar um no outro. Paramos de deixar todo esse veneno continuar envenenando nossas vidas. E quanto a Júlia? Ela não merece saber a verdade? Pensei sobre isso. Júlia, a vítima inocente em todo esse jogo doentio que Rodrigo e eu tínhamos jogado um com o outro. Ela tinha sofrido as consequências das minhas ações. Tinha cicatrizes literais por causa da minha vingança. Não, eu disse finalmente. Ela não precisa saber. Ela já sofreu o suficiente. Deixe ela acreditar que foi uma alergia estranha, um acidente. Deixe ela seguir em frente sem carregar o peso de saber que foi envenenada intencionalmente. Rodrigo assentiu lentamente. E nós? Nós carregamos esse peso? Nós carregamos, eu disse. É o preço que pagamos pelo que fizemos. Nós vivemos sabendo exatamente que tipo de pessoas nós somos capazes de ser quando empurrados longe demais. Levantei-me da cadeira, pegando minha bolsa. Adeus, Rodrigo. De verdade dessa vez. Não me procure, não tente entrar em contato. Nossa história acabou e precisa ficar acabada. Ele olhou para cima, para mim, e assentiu. Adeus, Marina. E para o que vale, eu realmente sinto muito. Por tudo. Eu também, eu disse. E percebi que era verdade. Eu sentia muito. Pela pessoa que eu tinha me tornado. Pelas escolhas que tinha feito. Pelo relacionamento que tinha se transformado em algo tão tóxico e destrutivo. Saí do café sem olhar para trás. Vi Carlos me seguindo discretamente a uma distância segura, mas não o reconheci. Entrei no meu carro e dirigi para casa em silêncio. Minha mente estranhamente vazia depois de tanta turbulência. Nos meses que se seguiram, mergulhei completamente na reconstrução da minha vida. Continuei a terapia com a doutora Sônia, e pela primeira vez contei a ela a verdade completa sobre o perfume envenenado. Ela não me julgou, não me condenou, apenas me ajudou a processar a culpa, a entender o que tinha me levado àquele ponto e a encontrar formas de seguir em frente sem ser destruída pelo peso das minhas ações. Você fez algo terrível, ela me disse em uma de nossas sessões. Não há como negar isso, ou minimizar. Mas você também foi vítima de abuso emocional prolongado, de manipulação, de humilhação. Nenhum disso justifica o que você fez, mas ajuda a explicar. E o que importa agora é como você escolhe viver com isso, e quem você escolhe ser daqui em diante. Suas palavras se tornaram um tipo de mantra para mim. Eu não podia mudar o passado, não podia desfazer o que tinha feito, mas podia escolher quem eu seria no futuro. Comecei a fazer trabalho voluntário em um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Não como forma de penitência ou para aliviar minha culpa, mas porque vi naquelas mulheres reflexos de quem eu tinha sido. Presas em relacionamentos tóxicos, perdendo pedaços de si mesmas dia após dia, sendo feitas para acreditar que eram menos do que eram. Meu trabalho continuou indo bem. A expansão do departamento foi um sucesso enorme. E um ano após o divórcio, recebi outra promoção, dessa vez para diretora financeira. Meus pais ficaram orgulhosos, meus amigos celebraram comigo, e pela primeira vez em anos, eu senti que estava no caminho certo. Não tive notícias de Rodrigo. Através de conhecidos mútuos, soube que ele tinha conseguido um emprego decente, estava fazendo terapia também, e estava tentando reconstruir sua vida. Parte de mim ficou feliz por ele. Não porque eu o perdoei. Não porque eu queria que ele voltasse para minha vida de alguma forma. Mas porque se ele estava tentando ser melhor, significava que talvez houvesse esperança para todos nós que tínhamos nos perdido em algum ponto. Júlia, eu vi uma vez, por acaso, em um shopping cerca de 1 ano e meio depois do incidente. Ela estava com um grupo de amigas rindo de algo, e as cicatrizes na sua pele mal eram visíveis. Ela tinha deixado o cabelo crescer, cobria o pescoço mais agora com lenços e colares, mas parecia feliz, ou pelo menos estava tentando ser. Nossos olhos se encontraram por um breve momento através da multidão. Ela me reconheceu. Eu vi o reconhecimento em seus olhos, mas nenhuma de nós fez movimento para se aproximar. Apenas um aceno sutil de cabeça. Um reconhecimento silencioso de histórias compartilhadas e dor compartilhada. E então continuamos nossos caminhos separados. 2 anos após o divórcio, conheci alguém.
Daniel era arquiteto, divorciado também, com uma filha de 6 anos. Ele era gentil de uma forma que Rodrigo nunca tinha sido, paciente de uma forma que eu não estava acostumada. Nosso relacionamento cresceu lentamente, cuidadosamente, ambos carregando as cicatrizes de nossos casamentos anteriores e determinados a não repetir os mesmos erros. Na nossa terceira data, sentados em um restaurante italiano aconchegante, ele me perguntou sobre meu casamento anterior. Foi complicado, eu disse cuidadosamente. Nós trazemos o pior um do outro. Fizemos coisas que não nos orgulhamos, mas aprendi muito sobre mim mesma no processo. Boas coisas ou ruins? Ele perguntou, sem julgamento em sua voz, apenas curiosidade genuína. Ambas, eu respondi honestamente. Aprendi do que sou capaz quando sou empurrada longe demais. Aprendi que tenho um lado escuro, assim como todo mundo. Mas também aprendi que posso escolher não deixar esse lado escuro me definir. Daniel assentiu, pegando minha mão através da mesa. Todos nós temos lados escuros. O que importa é o que fazemos com eles. Foi naquele momento que soube que talvez, apenas talvez, eu pudesse ter um futuro que não fosse definido pelos erros do meu passado. A última vez que pensei realmente sobre o perfume envenenado, sobre toda aquela situação, foi 3 anos após o divórcio. Eu estava na minha casa nova, tinha vendido a antiga, não conseguia mais viver lá com todas aquelas memórias, organizando minhas coisas quando encontrei uma caixa de pertences antigos. No fundo da caixa estava uma foto minha e de Rodrigo no nosso casamento. Estávamos sorrindo, jovens, cheios de esperança e promessas. Olhei para aquela foto e tentei me lembrar de como era ser aquela Marina, a que acreditava em finais felizes e amor eterno. Ela pareceu uma estranha para mim. Não era mais aquela pessoa. Não podia mais ser aquela pessoa. Eu tinha visto demais, feito demais, me transformado demais. Mas talvez estivesse tudo bem. Talvez a pessoa que eu era agora, mais dura, mais cautelosa, mas também mais forte e mais autêntica, fosse quem eu sempre deveria ter sido. Rasguei a foto lentamente, metodicamente, até que não restasse nada além de pequenos pedaços de papel. Então os joguei no lixo e fechei a tampa. Aquele capítulo estava fechado. Realmente, definitivamente fechado. Olhei ao redor da minha casa nova, limpa e brilhante, decorada com meu gosto e ninguém mais, cheia de possibilidades e novo começos. Daniel viria para jantar mais tarde, trazendo sua filha pela primeira vez para me conhecer adequadamente. Era um passo grande, assustador até. Mas eu estava pronta. Meu telefone tocou. Era uma mensagem da doutora Sônia confirmando nossa sessão da próxima semana. Eu sorri. Mesmo depois de 3 anos, ainda fazia terapia regularmente. Provavelmente sempre faria. Algumas feridas não cicatrizam completamente. Apenas aprendemos a viver com elas. Mas estava tudo bem. Eu estava bem. Fui até a cozinha e comecei a preparar o jantar, assobiando suavemente. Lá fora, o sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Era lindo, prometendo um amanhã novo, um recomeço, uma chance de ser melhor. E pela primeira vez em anos, eu realmente acreditei nisso. Eu tinha feito coisas terríveis. Tinha planejado e executado uma vingança que tinha machucado alguém permanentemente. Tinha me tornado um tipo de pessoa que nunca pensei que seria. Mas também tinha sobrevivido. Tinha aprendido. Tinha crescido. O perfume envenenado era parte da minha história agora. Uma parte que eu nunca poderia apagar ou negar. Mas não era toda a minha história. Eu era mais do que minhas piores escolhas. Mais do que meus momentos mais sombrios. Eu era Marina. Sobrevivente, lutadora, imperfeita, falha, mas viva. Ainda aqui. Ainda tentando. Ainda esperando. E talvez, no final, isso fosse o suficiente. Talvez isso sempre tivesse sido o suficiente.